Propostas com nomes próprios. Olá, eu sou Luana Serra e esse é mais um episódio do nosso AlphaFlix. Nós já dedicamos alguns episódios para falar da importância dos nomes próprios no processo de alfabetização. Já falamos o quão importante é começar por eles, porque são as palavras que mais interessam as crianças a aprender a escrever, são as palavras que ajudam as crianças a pensar sobre as letras, quantas letras, quais letras. São as palavras que rompem com aquela ideia da linearidade, que é preciso começar pelo A, E, I, O, U, quando a gente sabe que as crianças no início do processo de alfabetização têm uma dificuldade muito grande de aceitar palavras com apenas uma, duas letras. São as palavras que ajudam as crianças a descobrirem a estabilidade, a permanência da escrita. Tudo isso nós já trouxemos aqui em outros episódios. Falamos das listas, da importância das listas de nomes nas salas como um ambiente alfabetizador, esse ambiente no qual convida a criança para interagir, para participar, para usar esses materiais como fonte de consulta para que as crianças possam pensar em outras escritas. E hoje eu trago aqui algumas propostas, algumas ideias para o trabalho com os nomes próprios. A gente sabe que é importante que neste trabalho a gente não perca de vista a função social de ler e escrever, porque é para isso que a gente usa esse instrumento tão importante, não é? A gente sempre diz que a leitura e a escrita e tudo que a gente faz na escola, mas em especial, olhando aqui para as práticas de linguagem, elas são importantes na escola porque antes elas são importantes fora da escola. Emília Ferreiro já nos dizia isso, já nos alertava isso há bastante tempo. Então é importante que a gente pense que as propostas não tenham um fim em si mesma, né? Com essa ideia puramente de olhar para as letras, de pensar sobre o sistema. Mas é óbvio que a gente precisa, sim, garantir propostas em que a gente possa sistematizar esse conhecimento, que as crianças possam se debruçar sobre as letras, sobre os seus sons, sobre esta relação entre a pauta sonora e a pauta escrita. Claro que em situações que tenham sentido, situações significativas, situações com função real, mas a gente não perde de vista que esse conhecimento precisa ser sistematizado. Então vamos pensar que os nomes próprios, eles são importantes também porque eles nomeiam coisas ali na sala, né? Eles nomeiam espaços, eles nomeiam propostas. Então, eles precisam também entrar nesse lugar de que escrever e ler o meu nome e o nome dos amigos da sala tem uma função real. Então, por exemplo, fazer aquelas tagzinhas, né, aquelas etiquetas com nome para colocar nas mochilas das crianças é uma situação real, porque a gente precisa identificar as lancheiras, as mochilas, os pertences. Então, esse trabalho é importante que as crianças façam e não a sua família. Então, criar tag para sua mochila, colocar etiqueta, se você tem na sala um mochileiro, um lugar onde as crianças deixam e organiza essa mochila, ainda que não seja um mochileiro, mas um canto na sala onde a gente vai organizar esse material. É importante a gente poder colocar a etiqueta com o nome das crianças ali, as crianças podem produzir essa etiqueta. Se a gente tem pastas onde a gente guarda, onde a gente arquiva folhas e materiais das crianças, é importante que a gente possa nomear essa pasta, colocar um nome, uma etiqueta nessa pasta. Se a gente tem saquinhos, né, um varal na sala, por exemplo, onde as crianças vão armazenando nesses saquinhos as suas folhas, as suas propostas, as crianças podem colocar o nome ali. Então, são situações em que ter que escrever ou ter que ler o meu nome fazem sentido, porque eu vou nomear, eu vou identificar espaços, eu vou nomear os meus pertences, eu vou identificar aquilo que é meu, vou saber de quem é ali na sala, porque eu leio o nome dos amigos. São situações super importantes nas quais os nomes, escrever e ler os nomes próprios, fazem total sentido. Mas a gente também pode, por exemplo, trabalhar com os crachás, né? No início do ano, da turma, no início, todo o primeiro semestre, é super importante que os crachás, por exemplo, sejam aliados nesse trabalho, né? Então, a gente faz todos os dias aquela verificação de quem veio, de quem não veio. Algumas pessoas chamam isso de chamadinha, né? Ver as crianças presentes, quantos estão ausentes. Vamos checar na lista quem veio, quem não veio. Então, a gente também pode fazer isso com os crachás. Então, por exemplo,
ter uma cestinha, um recipiente onde você coloca todos os crachás, e uma criança, ou uma, duas, um grupo, é responsável por distribuir, por ler o nome que está no crachá e encontrar o seu dono. Aqui a gente já está falando de crachás sem fotos, né? Só realmente o nome da criança, com todo aquele cuidado que a gente já falou nos outros episódios sobre a letra de forma, o tamanho da letra, não usar imagens que funcionem como atalho para a criança. A gente também pode colocar tudo misturado e cada um encontra o seu. A gente pode brincar de escravos de Jó, vai rodando o crachá e quando para, a gente vê de quem que é aquele crachá que parou com a gente e entrega para o seu dono. Dá para fazer uma variação no qual a gente também pode juntar esses brincos populares, essas cantigas, esse jogo de linguagem oral que é tão bacana, também de ser trabalhado no início do processo de alfabetização, com um trabalho sistematizado de nomes próprios. E tem uma que eu gosto demais, que é quando a gente pega o crachá ou a filipeta do nome da criança e faz um jogo com a turma para descobrir de quem é o nome que a gente sorteou. Então, por exemplo, a gente pega uma filipeta, não mostra para as crianças, e o jogo, né, que na verdade parece jogo para as crianças, mas para a gente tem uma intencionalidade de refletir sobre o sistema de escrita, por exemplo, dizer, bom, vou mostrar um nome, vou mostrar só, vocês precisam saber que nome é esse, vou mostrar só a primeira letra. E aqui já tem um conhecimento importante sobre o que é a primeira letra, que a gente lê da esquerda para a direita, qual é o sentido dessa leitura, quais são os nomes da nossa turma que começam com essa letra. Então, se só tem uma criança na turma com aquela letra, acaba ficando mais fácil. Mas depois, se eu tenho nomes repetidos, eu tenho Luana, Laura, Laís, Lucas, eu posso pensar, bom, então eu tenho várias opções aqui de crianças que podem ter um nome que comece com essa letra. Como eu posso fazer para saber se é Luana, Lucas, Laís ou Laura? As crianças vão falar, mostra mais uma letra, né? Então, por exemplo, se eu mostro mais uma letra e eu tenho Lucas e Luana, a gente já reduziu esse universo de reflexão para pensar que Laura e Laís foram excluídas dessa reflexão. Como eu faço para saber? Mostra mais uma. E aí eu digo para eles, mas eu tenho uma ideia. Se eu mostrar a última letra, ajuda a gente a pensar se pode ser Lucas ou se pode ser Luana? É Lucas. Por que você acha que é Lucas? Qual a última letra do Lucas? Não, é Luana, porque Lucas não termina com essa letra. Lucas termina com S, que é a letra da Samanta, né? Então, a gente vai fazendo essa brincadeira de mostra, cobre e mostra, né? Até que a criança, a turma, né? As crianças consigam ler, identificar de quem é aquele nome que eu estou mostrando. Então, é possível com o crachá, com as filipetas de nomes, fazer uma variação grande de propostas todos os dias com as crianças, desse lugar de identificação, de uso social, mas também de reflexão sobre o sistema, porque nesta fase é super importante pensar que letras são, quantas letras são, quais letras são, que ordem essas letras estão, porque é esse movimento contínuo de reflexão sobre o sistema que vai ajudar as crianças a irem tecendo generalizações a partir dos nomes próprios para pensar em outras letras, na medida em que elas vão aprendendo a nomear junto com o uso, elas vão aprendendo a associar o som, que não é necessariamente o nome da letra, a representação sonora daquela na combinação, e assim elas vão avançando nessa reflexão. Até a próxima!